Você já ouviu falar sobre curvas de disjuntores? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós temos a curva B de bola, temos aqui a curva C de casa e a curva D de dado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Quando alguém te falar de curva de disjuntores, está querendo dizer que nós temos disjuntores da curva B, da curva C e da curva D de dado. E por que nós temos essas curvas de disjuntores? Simplesmente para indicar qual é o disjuntor certo para a carga certa. Quando eu estiver falando de cargas, eu estou falando de motores, estou falando de transformadores, estou falando de chuveiros, de micro-ondas, de ar-condicionados, etc. Então, nós temos cargas ideais para a curva B, nós temos cargas ideais para a curva C e nós temos cargas ideais para a curva D de dado. Isso serve para nos deixar informado e claro a informação de que eu não posso pegar equipamentos que deveria ser ligado com o disjuntor da curva D e usar na curva B. A mesma coisa acontece com a curva C. Eles podem até funcionar, mas a eficiência não vai ser a mesma. E é por isso que essa informação precisa ficar o mais claro possível. O que, por exemplo, eu posso usar na curva B de bola? São indicados para cargas resistivas com pequena corrente de partida. Exemplo, aquecedores elétricos, lâmpadas incandescentes e fornos elétricos. E o que eu posso usar na curva C de cebola? São indicados para cargas que possuem uma corrente média de partida, como exemplo, motores elétricos, lâmpadas fluorescentes e máquina de lavar roupas. E para a curva D de dado, para que ele é indicado? O curva D é indicado onde se espera um curto-circuito de intensidade alta e onde a corrente de partida é muito acentuada. É muito utilizado em grandes motores e grandes transformadores. O que nós vemos por aí nas residências, nas instalações que não seguem a norma, é uma padronização de curva de disjuntores. Você não consegue mais ver por aí a curva B. O que eu mais vejo por aí é a curva C. A D de dado, particularmente, eu nunca vi. Tanto é que para fazer esse vídeo eu estou aqui improvisando com uma letra D feita com a caneta aqui no disjuntor que está apagado as informações. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, faça um comentário, se inscrevam e compartilhem. Porque quando o YouTube percebe que tem muitas visitas e não há inscrições, joinhas, ou comentários, ele não interpreta que o vídeo tem coisas úteis para mais pessoas. E por isso que o YouTube não divulga muitos vídeos para outras pessoas. Então, se você puder, faça a sua inscrição, dê um joinha, faça comentário e, se possível, se inscreva no canal. Então, essas são as curvas e disjuntores. Eu vou repetir aqui, B de bola, C de casa, D de dado. Essa informação de quais tipos de equipamento, eu estou dando aqui apenas alguma referência, né? Eu não estou falando todos os equipamentos que podem ser ligados na curva B,
Não estou falando todos que podem ser ligados na curva C e nem todos que podem ser ligados na curva D. Eu estou dando aqui apenas uma ideia resumida. Para ficar claro, eu vou repetir. Para a curva B de bola, né? São indicados, esses disjuntores são indicados para cargas resistivas com pequenas correntes de partida, como aquecedores elétricos, lâmpadas incandescentes e fornos elétricos. Repetindo, para a curva C de cebola ou C de casa, é indicado para cargas que possuem uma corrente média de partida. Exemplos: motores elétricos, lâmpadas fluorescentes e máquina de lavar roupa. E o D de dado aqui também, para deixar claro, a curva D é indicada onde se espera um curto-circuito de intensidade alta e onde a corrente de partida é muito acentuada. Como exemplo, grandes motores e grandes transformadores. Esse era o principal objetivo do vídeo, deixar essa informação clara, que eu não posso usar disjuntores a reviria no meu padrão elétrico. Eu não posso chegar lá e jogar disjuntores lá dentro e achar que está tudo certo. Existe curva, existe a curva certa, existe a amperagem certa, existe o fabricante certo, existe a tensão adequada para o disjuntor que você vai instalar, existe a corrente máxima que ele suporta para a sua instalação. Não é simplesmente chegar lá e pegar o mais barato ou o mais bonito e colocar na sua instalação e querer que tudo funcione normalmente como a gente imagina que tenha que ser. Eu recomendo sempre aos participantes do canal contratar profissionais qualificados na elétrica. O profissional qualificado na elétrica normalmente cobra um pouquinho acima da média que você tem encontrado, porque ele vai te deixar a par de todas essas informações. Ele vai chegar lá e vai instalar um disjuntor curva B, onde precisa de curva B, curva C, onde você precisa de curva C, e curva D, aonde precisar de curva D. Normalmente um quadro bem montado é um mix de todas as curvas, porque não existe apenas uma curva de disjuntor, e certamente não existe apenas equipamentos de uma curva de disjuntor. Em uma residência tem um misto com vários equipamentos pertencentes a várias curvas diferentes. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.